Vamos continuar assim por enquanto sem o microfone aqui para a sala, mas eu acho que o microfone que eu estou usando na lapela vai capturar o som para o vídeo. Então vamos falar da amizade. Para Teresa, e aqui eu faço um adendo, ou melhor, uma observação logo inicial, eu vou pegar o texto da amizade desse livro aqui, Quero Ver a Deus, tá? Então ali pela página 318, começa o tema amizades espirituais, tá? Então eu vou pegar literalmente, inclusive eu mandei lá para o grupo da escola bíblica, ou pelo menos para algumas pessoas eu mandei, e a Carol ontem ou antes de ontem me enviou o PDF desse livro Quero Ver a Deus. Então está à disposição. Esse PDF vocês podem depois peçam para a Carol, ou lá na escola bíblica eu enviei, mas ninguém presta atenção mesmo. Mas está lá, o PDF. Para a Teresa, o cristão que deseja seguir o caminho de perfeição e alcançar a união com Deus, ou seja, chegar ali até a sétima morada, precisa de um diretor espiritual e de amizades espirituais. O caminho da santificação requer a graça divina e também os instrumentos de Deus para colaborar com o progresso espiritual da alma. E o Padre Maria Eugênio do Menino Jesus, ele deixa isso bem claro, que esses instrumentos humanos são os diretores espirituais e os amigos. Não qualquer amigo, não é coleguismo. Aqui eu não vou ter tempo de fazer uma filosofia da amizade. Nós já demos um curso sobre amizade. Então eu recordo que tem um PDF, tem uma apostila que a gente fez sobre o tema da amizade, falando dela na filosofia, falando dela na teologia, e não vou poder aprofundar tanto agora esse tema. Estou falando da amizade verdadeira. E ela diz assim: grande mal é uma alma achar-se sozinha entre tantos perigos. Parece-me a mim que, se eu tivera tido com quem tratar tudo isto, a doutrina dela, a vida espiritual dela, ajudar-me-ia a não tornar a cair, sequer por vergonha, já que não tinha de Deus. Ou seja, eu pecava. Quem peca não tem vergonha de pecar, né? Por isso, aconselharia eu aos que têm oração, em especial aqueles que estão no princípio, primeira morada, segunda morada, essa passagem para a terceira, que procurem amizade e trato com outras pessoas que tratem do mesmo. Unam-se, tenham grupos, partilhem sobre isso, se ajudem, se encorajem reciprocamente a viver a oração. É coisa importantíssima, ainda que não seja senão ajudarem-se uns aos outros com suas orações, quanto mais que há muito mais lucros. Se só rezarem um pelos outros já é muita coisa, mas mais do que isso ainda, se pode pensar em vamos fazer um colóquio, fulano vai ler um livro, vai ler uma outra coisa, e aí a gente pode justamente isso é assombração já. Estamos no nível da assombração já. Aqui. Hã? Ele está mexendo lá embaixo e está dando efeito aqui, né? Vamos ver se vai dar o efeito que a gente espera em breve. Então ela fala, ainda mais do que a oração ainda, né? Que a oração não seja o mais importante é a oração, sem dúvidas, mas ainda se pode fazer mais.
Se pode conversar, se pode trocar informações, uma pessoa pode recomendar um livro para outra, partilhar o que entendeu, partilhar aquilo que ouviu numa palestra, numa conferência. Então, se pode criar um grupo que se ajuda a crescer, onde um ajuda o outro a, digamos, dar passos, a se aperfeiçoar na vivência da oração. Estávamos ouvindo aqui o microfone de longe. Porque se é verdadeira amizade que quer ter com sua majestade, não haja medo da vanglória. E aqui é importante, vários autores que tratam da amizade espiritual dizem o mesmo. Como é que eu vou ter uma amizade profunda com Deus se eu não sei o que é uma amizade profunda? Então, se por um lado a amizade com Deus santifica todas as outras amizades, por outro lado a experiência de amizade humana, ela me abre para ter uma amizade com Deus. Santa Teresa, como a gente vai ver na vida dela, ela teve experiências de amizade, e por isso, quando ela fala da amizade com Cristo, e a gente vai ver uma passagem importante, ela vai entender que a amizade com Cristo está acima de todas as outras, que ela deve abandonar qualquer coisa que não seja favorável à amizade com Cristo. Mas a amizade humana, ela prepara o homem, né? A natureza do homem para a experiência com a graça da amizade divina. Isso é importante. A amizade na vida de Santa Teresa. A amizade, além de todos os conceitos filosóficos que Aristóteles coloca lá na Ética Nicômaco, que Agostinho desenvolve na sua doutrina sobre a amizade, que São Tomás desenvolve também na sua reflexão sobre a amizade, chegando a dizer que a caridade é a amizade com Deus. Santa Teresa vai também valorizar o aspecto dos afetos. Isso é importante, porque na amizade com Deus ela também não despreza os afetos. E na teologia da época, na espiritualidade da época, especialmente os dominicanos de matriz tomista, eles desprezam um pouco o aspecto da afetividade na espiritualidade. Até porque na devócio moderna era excessivamente afetuosa, muito ligada a sentimento, muito ligada à subjetividade. E isso parecia perigoso para uma espiritualidade mais madura e fecunda, mais frutuosa. Mas ela não despreza os afetos na amizade humana e tampouco na amizade com Deus, apesar de que esses afetos vão sendo purificados, vão sendo santificados. Teresa estava inclinada a esse tipo de troca desde pequena, desde que era uma criança. Inclusive as leituras que ela faz dos santos, ela se sente afetivamente ligada a eles, quer imitá-los, ou na cavalaria, as leituras de cavalaria, de romances, ela também começa a alimentar imaginação, um príncipe, eu vou me casar, isso, aquilo, outro. E não é que tudo isso vai se cumprir, mas não vai se cumprir como ela talvez imaginasse naquele momento. Sua majestade vai desposá-la, né? De outro modo. Ela, diz ela sobre a sua mãe, ela gostava muito de ler esses romances de cavalaria, a gente até já falou disso, e Teresa vai começar a imitá-la. Depois da morte da mãe, ela se entrega, então, a essa leitura, um pouco, no caso de Teresa, desordenada. E ela começa, então, até a esconder essas leituras do pai. Então, o pai deve ter alertado a ela quanto à desordem, ao exagero, e ela começa a esconder isso do pai. E ela ficava insaciável, ela queria sempre alguma coisa nova, nada saciava o seu coração, tinha que ter sempre um outro capítulo
para motivar a imaginação dela e mexer com os afetos dela, entenda, vai se tornando uma espécie de vício. Tá? Os heróis desses romances tornaram-se, por assim dizer, seus amigos, modelos. Teresa se deixa levar pelas potências sensíveis da alma e parece estar despertando para o mundo cheio de possibilidades afetivas. Ela começa a se vestir com elegância, querer aparecer. Ela que diz, né? Passei a ter muito cuidado com as mãos, os cabelos, perfumes e todas as vaidades que isso podia ter. Com requinte, ela diz não ter tido má intenção, ela não queria que ninguém ofendesse a Deus por sua causa. E ela fala, inclusive, que isso dura um tempo excessivo, alguns anos, quando na verdade biógrafos dizem que isso durou meses, mas que para ela teria durado muito mais, quando ela faz memória disso. Teresa fala dos primos que frequentavam a sua casa, fala de sua irmã mais velha, Maria, muito virtuosa, e que ela deveria ter olhado com mais atenção para aprender as virtudes da sua irmã. Mas ao contrário, ela acabou se deixando atrair por uma prima que frequentava ali, uma parente que frequentava a sua casa, uma prima, e tinha mais ou menos a idade dela, e ela começa então a se deixar conduzir excessivamente por um caminho de vaidade, pouco leviano, de conversas frívolas, e ela vai, digamos assim, imitando essa sua prima em costumes não tão bons. E ela começa a falar, provavelmente ali em torno dos 14 anos de namorado, disso, daquilo, outro. E embora ela reconheça que em tudo ela não perdera o temor a Deus, que esse temor a Deus evitava que ela desse passos ainda mais graves na sua vida. É nesse contexto que o pai dela se assusta quando percebe o que está acontecendo com a filha e a coloca lá no convento, do qual a gente já falou. Naquele convento ela encontra uma freira também da qual a gente já falou, uma freira jovem, uma freira virtuosa, uma freira que dorme junto com as educandas, cuidando delas, e ela se chamava Maria de Bricenho. Ela conta a sua vocação para ela fica admirada, a Teresa fica admirada com o testemunho da monja, dessa irmã, e começa então a ser quebrado aquele medo que ela tinha de virar monja. Entretanto, ela não queria ser monja naquele convento, exatamente ali. Porque uma amiga dela tinha, Juana Soares, tinha entrado no Carmelo da Encarnação, e veja que é sempre por amizades que ela vai caminhando, né? Uma amizade leva ela para o lado ruim, depois uma amizade quebra os medos que ela tem da vida religiosa, uma freira, depois uma amiga entra no convento, e isso ajuda ela a ter coragem de também dar o passo de entrar no convento. Então as amizades elas vão sendo instrumentos de Deus para que a obra de Deus na vida dela vá acontecendo. E aí ela vai unindo o irmão dela nessa história, o Antônio, para ele também dar um passo decisivo, mas ele acaba não dando. Ele vai conduzi-la na fuga, né, até o mosteiro. Resolvemos ir juntos um dia, bem de manhã, ao mosteiro, onde estava aquela minha amiga. Esse era o mosteiro que mais me agradava. Naquele momento eu estava de tal modo decidida a ser monja que teria ido a qualquer mosteiro onde pudesse servir mais a Deus. Você vê que vai se formando esse desejo. Essa amizade, então, simplesmente forneceu uma indicação que determinou a escolha de Teresa. Continuando a leitura no livro da vida, Santa Teresa conta a experiência de uma amizade que foi muito dolorosa para a sua alma.
quando ela está doente lá em Becedas, na casa da irmã, ela começa a frequentar a missa na igreja local e fica amiga de um padre e vai se confessar com ele várias vezes. Ela descreve assim a situação. No lugarejo onde fui me curar, morava um sacerdote nobre e inteligente. Comecei a confessar-me com o sacerdote de que falei. Ele se afeiçoou muito a mim. Então, ele gostava muito dela, era uma pessoa inteligente, de espiritualidade, bom humor, passando por um momento difícil. Ele viu isso como uma providência, ele gostava de partilhar com ela. Sua afeição não era má, mas em seu excesso deixou de ser boa. Por quê? Porque ele começou a partilhar com ela o que ele vivia. E o que ele vivia? Há quase 7 anos ele estava em situação muito perigosa, com amizade e relações com a mulher do lugar. Mas ainda assim dizia missa. Então ele vai tendo, muito provavelmente, um caso com uma senhora e continua vivendo a vida dele de padre, uma vida dupla. Era uma coisa tão pública que ele perdera a honra e a fama. E ninguém ousava contestá-lo. Isso me entristeceu muito, pois era grande a minha amizade por ele. E aí ela começa a querer que ele mude. Ela começa a rezar por ele, oferecer sacrifícios por ele, até porque ela está sofrendo muito com a doença. A minha intenção era boa, mas nesses colóquios com ele, a ação dela nem sempre foi a melhor, porque ela acabava se expondo demais nas conversas com ele. Teve a grande ventura de libertar esse infeliz. No final, ela conseguiu. Ele acabou se afastando da mulher e 1 ano depois, mais ou menos, ele morre, tendo feito penitência e se preparado para isso, antes da sua Páscoa. Voltando para o Mosteiro da Encarnação, como a gente sabe, ainda sofrendo, a santa não caiu em nenhuma das faltas graves, as quais a ausência de clausura expõe. Como ela disse, em outro texto que a gente leu, as freiras podiam sair, podiam ir na casa da família, podiam dar uma volta no parque, né? E o que era contra a clausura original, a ideia original de uma clausura carmelita. Mas, graças a Deus, apesar de tudo isso, ela não se deixou, não caiu em nenhum pecado grave por causa disso. Ao mesmo tempo, existia excesso de ida ao locutório. E Santa Teresa gostava muito de ir ao locutório conversar, partilhar, encontrar os amigos e tudo. E isso, de certa forma, era um motivo de distração para ela, que acabava não avançando tanto na vida espiritual. Existe, sobretudo, uma pessoa por quem sente uma viva afeição e que a dissipa muito. Não fica claro exatamente quem seja essa pessoa. Nosso Senhor repreende-lhe estas conversas. Ela vai muitas vezes no locutório conversar com essa pessoa. E aí, um dia, ela conta, a gente vai ver isso lá na Cristologia, vai aparecer de novo a cena descrita por ela. Ela conta que Jesus apareceu para ela, o rosto de Jesus, com um rosto severo. E ela entendeu que Jesus não queria mais aquele tipo de conversinha, aquele tipo de entretenimento que estava afastando ela de Deus. Às vezes eu me lembro aqui, eu conversei com um seminarista, né? Que eu apelidei ele, rapaz, tu é o sol, né? Aí ele disse, por quê, padre? Brincando na direção espiritual dele. Por quê? Eu disse, porque olha, tu gosta de todo mundo gravitando em torno de ti, né? Então ele tinha umas 8, 9, 10, sei lá quantas amigas. E aí ele ligava para essas amigas, as amigas ligavam para ele. Eu falei, cara, tu tem uma constelação de amigas, né? Essas amigas tudo gravitando em torno de você. E você, de certa forma, como seminarista, será que deveria ter esse tipo de amizades excessivas? Preste atenção. São meninas todas da sua idade. Meninas que estão pensando em se casar. Você é um rapaz inteligente, um rapaz bonito, um rapaz que tem qualidades.
E você pode estar alimentando esperança aí. Então, cuidado. Né? Você pode estar dando uma de Rei Sol, brinquei com ele. Rei Sol Luís XIV, né? Todo mundo conhece. Bem, e aí ele ficou questionado e depois ele foi cortando. Não é acabando com as amizades, mas redirecionando as amizades. Para que as amizades fossem frutuosas e não perigosas. Contudo, escreve, comecei a participar dessas conversas, visto que não me parecer, por ser costume do mosteiro, que daí viessem para a minha alma prejuízo e distração. Ela não percebia o problema. Por isso é que Jesus teve que aparecer. Ela não conseguia ver o problema. Aí Jesus aparece com um olhar severo. Cuidado, mude. E aí é engraçado que ela conta que ela ficou com um sentimento de ojeriza, aquela pessoa. Aí quando a pessoa chamava lá, ela não queria nem chegar perto mais daquela pessoa. Esse sentimento já é uma coisa sobrenatural, né? Em outra ocasião, ela está conversando com uma pessoa, aparece um sapo no locutório. Esse sapo lhe causa grande impressão, uma espécie de nojo. E aí ela entende que aquele sapo, de novo, quer dizer, olha, tu está perdendo tempo com sapo aí, com besteira, no lugar de estar se dedicando ao rei. Deus não quer mais essas amizades mundanas para Teresa. Ela cultiva também amizades puras e úteis. Ela fala de amizade com um homem casado, santo, cuja família toda frequentava o Carmelo. Esse homem era muito culto, era uma espécie de leigo ilustrado em vida espiritual, amigo de muitos padres, de muitos prelados. E ela fica impressionada porque ele tem sempre palavras muito certeiras de vida espiritual, ele conhece muito a vida de oração, ele conhece muitas obras de teologia, de espiritualidade, e de certa forma, por algum tempo, ele vai ajudando ela a ir crescendo, que ela tem sede, ela quer crescer e o mosteiro ali talvez não dê tudo o que ela parece precisar. Esse homem se chama Francisco de Salcedo. Através dele, ela vai entrar em contato com mestres de espiritualidade, como o mestre Daza, que era um culto sacerdote lá de Ávila, amigo desse Francisco de Salcedo, cuja bondade e vida santa o Senhor começava a mostrar às pessoas. As pessoas começaram a perceber que ele era um padre santo. Através desse homem também ela vai ter contato com São Francisco de Borja, que era um duque, né, que se converteu graças a São João de Ávila. Converteu não, né? Deu o passo para se tornar jesuíta, né? Graças a São João de Ávila. Vai conhecer o jesuíta Baltazar Álvares e outros. Então ela vai admirar muito esse homem, a sua família, a esposa desse homem também era muito virtuosa. E quando ela, volto aqui, né? Quando ela está conversando com esse padre Baltazar Álvares, que é o jesuíta, esse jesuíta vai tocar num ponto. Vai dizer, olha, será que você não dissipa muita energia sua com essas amizades humanas? Será que você não tem que dedicar mais tempo a Deus? Santa Teresa, ela tenta argumentar com ele, não, mas não é bem assim, e tarará. Ela não está convencida de que ela tem que abrir mão dessas amizades, não. Eu lhe dizia que como essas amizades não ofendiam a Deus, eu não tinha por que ser mal agradecida. Ele me disse que eu me encomendasse a Deus por alguns dias e rezasse o hino Veni Creator, para que Deus me desse a luz sobre a melhor decisão a tomar. Certo dia, depois de muita oração e súplicas ao Senhor, para que me ajudasse a contentá-lo em tudo, comecei a rezar o hino. Enquanto rezava, veio-me um arrebatamento tão repentino
que quase me tirou de mim mesma, coisa de que não pude duvidar, por ter sido muito claro. Essa foi a primeira vez que o Senhor me concedeu o favor dos arroubos, um arroubamento. Entendi as palavras: já não quero que fales com homens, mas com anjos. Ela escutou essa palavra. Deus dando para ela uma locução interior: já não quero que você fale com os homens, quero que você fale com os anjos. Foram estas palavras ditas no fundo do meu espírito. Essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo, nem afeição particular, senão por pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Ou seja, a partir daí ela acabou com todo tipo de amizade meramente humana. As amizades dela, a partir de agora, eram apenas espirituais. Pessoas que amavam a Deus e queriam ser santas. E ela diz assim: não tenho como agir de outro modo. Veja que a vontade dela vai sendo quebrada sempre, né? O coração de Santa Teresa está purificado, e doravante não saberá cultivar senão amizades puramente espirituais. Eu vou deixar esses slides com vocês, tem uma série aqui de exemplos de amizades. Ela tem amizades com senhoras leigas, como a dona Guiomar de Ulloa, que é importante na biografia dela, como o grupo de Maria de Ocampo, uma série de freiras que foram também as primeiras, né, da fundação. Deixa eu pegar aqui o nome delas. A venerável Ana de São Bartolomeu, Maria de São José, que vocês veem aqui, Ana de Jesus, São João da Cruz, Graciano, os padres Banhés, Mariano, Frei Garcia de Toledo. Então, ela teve amigos homens, amigos e mulheres, leigos, freiras, padres e essas amizades muito marcantes na vida dela. E as cartas revelam o seu afeto, principalmente as cartas. A estas almas privilegiadas no início e no final. Quando você vê ela escrevendo com um amigo, no início ela saúda com muito afeto. É impressionante o afeto. É comovente a gente ver São João de Ávila também e outros, né? Quando escrevem nesse período, né? São Bernardo de Claraval, então, que é alguns séculos antes, você fica impressionado como ele gasta um parágrafo inteiro assim dizendo o afeto dele pela pessoa, pelo amigo, pela pessoa a quem ele se dirige. A estas almas privilegiadas, Santa Teresa dedica uma afeição pura e fecunda, mas quer ser correspondida. Santa Teresa espera reciprocidade, porque a amizade tem a dimensão de reciprocidade. Escreve, por exemplo, a Madre Maria de São José: asseguro-lhe, se me quer bem, pago-lhe na mesma moeda, e gosto de ouvir de sua boca. Quão certo e próprio de nossa natureza o queremos ser retribuídas? Ela é muito humana, né? Ela diz: olha, eu gosto muito de você, quero o seu bem, eu te digo isso, e também gosto de ouvir você dizendo isso. Certo? Por quê? Não é, entenda, não é carência demasiada, mas é espírito de verdade. Quer dizer, o nosso amor tem que ser efetivo e afetivo, tem que ser vivido e tem que ser dito. E ela está, entenda, também formando essa geração de madres para serem como ela. Para serem como ela. Tá? Isto não deve ser mal, pois também o quer ser nosso Senhor. E ela vai sempre apontar para Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo ele tinha os amigos dele. Muitas vezes ele separava só 3 para sair com ele. E Lázaro, João, algumas figuras que eram ditos amigos, amados de Jesus. Mesmo nos cumes da união transformante, 5ª, 6ª, 7ª morada, Santa Teresa continuava a ter predileções, ou seja, amizades,
e justificava isso dizendo que estava imitando Jesus Cristo. Jesus Cristo também teve, eu também tenho. Era muito simples para ela. Nessa carta de Santa Teresa de Jesus à Madre Ana de Jesus, é interessante. Achei graça, filha, de ver como se queixa sem razão, pois tem aí o meu padre Frei João da Cruz. Ela dava umas broncas, eu vou chegar nos pontos que ela dá umas broncas nos amigos dela, eu vou lhe dizer. Por quê? Porque Jesus faz isso com ela. Jesus faz isso com ela também. Que desde sua partida para aí, não achei em toda a Castela outro como ele. Ela diz aqui como ele era único, né? Que tanto afervore no caminho do céu. Ninguém me afervorou tanto no caminho do céu como São João da Cruz. Não podemos imaginar a saudade não pode imaginar a saudade que me causa a sua falta. Olhem, que é um grande tesouro que tem aí nesse santo. Nesse santo, olha como ela chama ele em vida, né? Nesse santo. Todas as dessa casa tratem e comuniquem com ele acerca de suas almas e verão quanto proveito lhe tiram e como se acharão muito adiantadas em tudo o que é espírito e perfeição, porque lhe deu o nosso Senhor para isto, particular graça. Estejam certas de que eu estimaria de ter por aqui meu padre Frei João da Cruz, que deveras é pai da minha alma. Lembra que ele já passou 3 anos como diretor espiritual dela. Ela sente ele como pai da alma dela. Façam-no assim, minhas filhas, com toda a confiança, pois asseguro-lhes que a podem ter como comigo mesma. Ou seja, falando com ele é como se estivesse falando comigo. Isto lhes servirá de grande satisfação, porque é muito espiritual, de grandes experiências e letras. Tem tudo o que precisa. Por aqui sentem muita falta dele, as que se tinham acostumado à sua doutrina. Deem graças a Deus, que permitiu terem aí tão perto. Vou escrever-lhe pedindo que as assista, e sei de sua grande caridade, que não fará em se oferecendo qualquer necessidade. Que o fará. Sua doutrina sobre as amizades. Então, depois desse exemplo, primeira coisa, a importância. Para Teresa é decisivo na nossa vida. Mais amizades nos levam no mau caminho. Boas amizades nos levam no bom caminho. Isso nossos pais já nos diziam, né? Sabedoria popular. Popular cristã, né? Ora, a reformadora do Carmelo era uma alma excepcionalmente forte, que será, pois, normalmente de uma alma menos vigorosa, que a própria fraqueza torna mais suscetível às influências externas. Ela que tinha um temperamento forte, tinha personalidade, precisava de amizades, quanto mais, às vezes, outros que, tendo um espírito mais fraco, não precisarão de boas amizades. A alma que começa, está no início, via de regra, mais sensível à influência da amizade. Então, ela fala principalmente nas primeiras etapas, né? Santa Teresa sublinha e explica como ela pode ser benfazeja. Então, aqui eu repito aquilo que a gente já disse. Ela vai dizer que, especialmente no início, é bom ter essas amizades, porque se lucra muito com elas. Pela oração, pelas partilhas, pelo incentivo recíproco, pela partilha de alegrias, tristezas, experiências de vida espiritual. E aí ela continua, segundo parágrafo, último desse slide, é próprio do humilde não confiar em si mesmo, mas acreditar que o Senhor lhe dará auxílio em atenção àqueles com quem conversa. Então, o humilde não confiando em si mesmo, ele quer verificar se ele está certo ou não. E aí a direção espiritual o ajuda, e aí as amizades o ajudam. Na partilha, ele não quer ter sempre razão. Ele quer escutar, ele quer ouvir, ele quer refletir, ele quer meditar, ele quer ver se ele não está se enganando em algum ponto, para que ele possa acertar. A escolha das amizades.
dada a importância da amizade, é evidente que tem que se escolher corretamente. E aí ela faz uma espécie de apresentação de tipos de amizade. Ela recorda que tudo parte de Jesus. Jesus teve amigos durante a sua vida terrena. Seus apóstolos são mais próximos do que os discípulos. Dentre os apóstolos, ele tinha 3 preferidos, que ele leva em alguns momentos com ele. Nós temos a figura de Lázaro, Marta e Maria. Nós temos a figura do próprio João, evangelista. Então Jesus ele cultivava amizades humanas para santificar as nossas. Essa é a visão de Teresa. Em Jesus, unidos a Jesus, nós podemos viver uma amizade santa. Porque Jesus, tudo que ele assume, ele redime, ele santifica. Ele assumiu as amizades, ele santifica as amizades. Como se vê, a qualidade da amizade é fruto do movimento, do qual procede do amor que a anima. Perita na arte de amar e penetrante psicóloga na análise dos sentimentos, Santa Teresa vai nos ajudar a discernir e a apreciar as amizades, qualificando o amor que as inspira. Segundo esse ponto de vista prático, a doutrina que nos oferece no caminho de perfeição é incomparável. O caminho de perfeição, ela escrevendo para as noviças, ela vai explicar os tipos de amizade. Notemos antes de tudo que o amor é a lei de toda a vida, de todo ser. Deus imprimiu esta lei em todas as criaturas para regular a sua caminhada rumo ao seu fim providencial. Mas adaptou-a à natureza de cada ser. O astro gravita no espaço obedecendo à lei da gravidade universal e da atração mútua dos corpos, que é a lei do amor da matéria. O instinto é outra forma da mesma lei do amor. No homem encontramos 3 formas desta lei do amor, adaptadas às 3 vidas que se sobrepõem no cristão batizado. O amor sensível, próprio à vida do corpo, o amor racional, que pertence à alma, e o amor sobrenatural, que é essencial à vida da graça. Ou seja, corpo, alma e, vamos dizer assim, o nosso ser agraciado, a graça de Deus que vive em nós. Cada um desses 3 níveis do nosso ser, né? Um nível meramente natural de corpo e de alma e um nível de uma vida sobrenatural, tem um amor correspondente. Cada um desses amores deve conduzir a vida, a qual pertence ao seu perfeito desenvolvimento. Todos procedem de Deus e são, portanto, bons em si mesmos. Ao considerá-los isoladamente, não poderíamos criticar nem destruir nenhum deles. Ademais, a vida também não nos apresenta estes diversos amores separados, como nós fazemos da divisão lógica. É muito comum que esses amores tenham interseções entre eles. Então, às vezes, com uma pessoa, a gente pode ter um amor que abrange todos os 3 aspectos. Seria o ideal, por exemplo, na vida de um casamento. Na vida de um casamento seria o ideal que todos esses amores se unissem. Um amor, inclusive, espiritual entre os cônjuges. Um amor racional, um amor também físico. Então, todas essas naturezas de amor deveriam se unir, mesmo que hierarquicamente dispostos, eles deveriam estar presentes na vida de um casal cristão. Bom, o primeiro tipo de amor é o amor sensível. E aí é claro que ela está escrevendo no caminho de perfeição para freiras, para noviças, vamos dizer assim, e ela vai dizer que no caso da vida religiosa, esse amor é desastrado. Você se entregar a um amor sensível, meramente sensível, é contrário à própria natureza da vida religiosa. Então ela nem quer falar dele. É claro, entendam que entre 2 cristãos, um rapaz e uma moça, esse amor deveria estar conjugado com outros tipos de amores, né?
Mas esse amor também acontece, porque tem que ter uma atração também sensível pelo outro. É natural que seja assim. Deu para entender? Só que no caso da vida religiosa, ela não vai aprofundar esse tema ali. Então, primeiro, para ela, para a vida religiosa, é um amor que não encontra o seu lugar ali. Por isso ela nem trata muito dele. Trata-se do amor sensível que tem exigências sensuais, é aquele amor que quer estar perto, que quer abraçar, que quer ser carinhoso fisicamente. É um amor de atração também física, de atração. Poxa, eu quero estar ali do lado, sentir o calor daquela pessoa e tudo. Bom para quem quer caminhar, quem é chamado para o matrimônio, ou quem vive o matrimônio, isso é legítimo, dentro de uma vocação específica. Não é o caso da vida religiosa. Por isso que ela não trata disso. Então, ela evita, ela diz, na vida religiosa não pode ter isso. Certo? É necessário preservar-se dele com cuidado, porque o menor sopro dele pode maculá-las. Porque pode acontecer ali de apegos exagerados, aí uma freira resolve... Não pensem só em homossexualismo não, pelo amor de Deus. A visão é muito estreita. Porque, às vezes, são duas freiras muito amiguinhas. Aí uma delas diz assim, eu estou em crise, eu vou sair. Aí a outra, eu também vou sair, minha amiga saiu. Ela joga pela janela a própria vocação, por causa de um amor sensível, né? Muito, assim, entendam, imperfeito por aquela amiga dela. Uma amizade muito carnal. Deu para entender? Ou não? Certo, espero que sim. Desses amores, Deus nos livre. Quando se trata de coisas do inferno, nunca podemos nos cansar de denegri-las. Seria uma coisa infernal ter isso dentro do convento, pois não é possível exagerar o menor dos seus males. Essas coisas, irmãs, não devemos devem sequer estar em nossa boca, nem devemos pensar que existam no mundo, nem consentir que diante de nós sejam tratadas ou narradas semelhantes amizades. A gente não deve nem ouvir histórias sobre essas coisas. Não abrir porta para isso. Não abrir porta para esse tipo de coisa. Feita esta eliminação como energia em que, se tratando de religiosas, compreendemos muito bem, a santa nos fala de sua intenção. Eu quero tratar aqui com vocês de dois tipos de amores. Um espiritual, porque parece que nada tem com os sentidos, nem com a ternura da nossa natureza, a ponto de ser privada de sua pureza. O outro tipo também é espiritual, mas é acompanhado de nossa sensibilidade, de nossa fraqueza. É amor bom, que parece ilícito, como o que há entre os parentes, irmãos, por exemplo, filho e mãe, por exemplo. Ela começa por esse segundo tipo de amor, que é o amor espiritual sensível, ou seja, é espiritual por um lado e é sensível por outro. Ou seja, ele nem é só sensível, nem é 100% espiritual. O amor espiritual é um fruto de quem já está no cimo da caminhada, no cume. Portanto, é muito raro. O amor espiritual sensível, ela diz, é bem mais frequente. Eu diria que a maioria das nossas amizades em Deus são desse tipo. Certo? É ele que habitualmente alimenta as amizades entre as pessoas espirituais. Os seus laços espirituais implantam-se geralmente em simpatias naturais, encontro aí sua força e sua estabilidade. Então, esse tipo de amor ele pode começar muito naturalmente. A gente, eu encontro sempre aquela pessoa no curso, na missa, aí vai criando uma empatia, uma simpatia, e um desejo de conhecer mais aquela pessoa, de partilhar com ela, aí a gente partilha, a gente se entende muito bem, aí isso vai crescendo. É claro que no início tem muito de sensibilidade, mas com o tempo, o ideal é que o aspecto o sensível vá cedendo ao espiritual
né, a dimensão espiritual vá, digamos, tendo predomínio. Como podemos amar com um amor inteiramente espiritual quando suas faculdades não estão purificadas e a caridade sobrenatural ainda não estabeleceu seu domínio sobre as potências inferiores? E essa é a boa pergunta. Como é que eu vou chegar a um amor 100% espiritual se eu ainda não vivo uma vida perfeitamente espiritual? Então, enquanto eu não chegar na sétima morada, por assim dizer, as minhas amizades, elas são normalmente parcialmente sensíveis. Ou seja, eu gosto de estar na presença deles, a gente brinca, a gente ri. Não é só que a gente fala sobre Santa Catarina de Sena e entra em êxtase, né? Mas a gente também tem essa dimensão de carinho, de ternura, de reciprocidade, de atenção, né? E isso tudo, de certa forma, tem essa dimensão sensível, de expectativas humanas, etc. Essas amizades, elas não apenas são lícitas, mas elas podem ser, inclusive, muito benéficas. Podem ajudar muito a alma a ir crescendo na direção de uma pureza sempre maior. As amizades de Santa Teresa foram praticamente todas desse tipo. Ao menos até ela chegar lá nas últimas moradas. Essa amizade espiritual sensível, porém, ela merece um pouco de atenção. Para ela ter uma dimensão sensível, ela pode crescer, evoluir, se tornar mais espiritual, ou ela pode se desordenar também, se corromper e tornar mais sensível. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque nós temos uma amizade muito espiritual que um rapaz ou uma moça vão partilhar sobre a Suma Teológica e o tratado sobre o corpo e a alma de São Guilherme de Saint-Thierry, na beira do rio Guamá, né, à noite, e sozinhos na solidão do infinito, né? Isso pode ser perigoso. Por quê? Porque tem essa dimensão sensível. Os dois ainda não chegaram num grau de espiritualidade perfeita. Então, é natural que essa sensibilidade possa crescer, possa ganhar espaço demasiado no relacionamento e possa acabar corrompendo essa amizade, levando, inclusive, ao pecado. Então é importante ter essa atenção também. Pouco a pouco, essa amizade ela pode enfraquecer a vontade. A pessoa começa a pensar muito na outra. Poxa, o que o outro está fazendo? Eu vou ligar para ela. No lugar de rezar, ela quer ficar sabendo da vida do outro. Então, é claro que aí está uma desordem já. O que a fulana está fazendo? E aí, fulana, está fazendo o quê? O que tu tiver... A melhor resposta é dizer, o que tu tiver estar fazendo também, rezando. Vá rezar. Né? Então, quer dizer... A gente, às vezes, fica excessivamente procurando o outro nas nossas conversas, né? E a gente deveria estar nos incentivando. Depois de 10 minutos de conversa, meu filho, não tem mais nada o que falar. Só mulher que tem, né? Aí você termina a ligação e diz, vamos rezar que é melhor, meu filho. Já dissemos tudo. Já dissemos tudo que tinha que dizer. Vamos rezar, que agora é hora de a gente falar com Deus, né? Porque a gente fala muito de Deus, mas às vezes não fala muito com Deus, né? E aí, entendo que aquilo que poderia ser bom pode ser até peçonhento, pode até ser alguma coisa que agora, desordenado, pode ser alvo da ação do inimigo. E aí, numa própria comunidade, essas amizades excessivas, elas podem gerar partidos. Então, na hora que a superiora corrige a noviça, a outra, que é muito amiga da noviça, fica, essa superiora não devia ter falado assim com ela, porque ela é minha amiga. Minha amiga ficou chateada. Aí pronto. Aí metade da comunidade está chateada com a superiora porque ela corrigiu a noviça. Então isso é sinal do quê? É sinal de uma amizade ainda o quê? Muito sensível. Porque a amizade verdadeira é aquela corrigiu,
Não é bem feito, mas é que bom. A minha amiga pôde exercitar agora a humildade. Por quê? Porque ela tem que ser santa. E para ser santa, ela tem que passar pelo esvaziamento da sua vontade. Ela vai sofrer, mas daí vai sair um bem maior para a alma dela. Essa é a amizade mais espiritual do que sensível. Né? Às vezes eu brinco, tem algumas pessoas que vêm fazer direção espiritual comigo, aí a pessoa conta a tragédia da vida dela, eu digo, tá ótima a tua vida, tá uma maravilha. Aí a pessoa, o quê, padre? Você tá brincando, não? Eu falo, não, tá ótimo, você não tá vendo? Deus está mexendo em tudo ao mesmo tempo, está saindo uma coisa maravilhosa. Nem se preocupe, vá até o final que vai dar certo. Né? Quer dizer, ora, tem que ter uma visão espiritual. Eu não estou ali para ficar botando lencinho, enxugando lágrimas, não. Eu estou ali para dizer para a pessoa, olha, você tem que ser santo. Né? Você tem que ser santo. Então, engula o choro, levante a cabeça e vamos adiante. Vamos dar mais uns passos para frente. Então, não desista. Certo? Então, a santa observa este propósito, que para uma consciência que procura contentar a Deus de modo grosseiro, essas amizades podem parecer virtudes, e especialmente quando elas ainda são muito sensíveis. Assim pode fazê-las desaparecer. É necessário ir mais com jeito e amor do que com rigor. Então Deus, ele pode, olhando para essas amizades, vendo que está muito imperfeita, ele pode querer que a gente interrompa algumas amizades. E aí a gente tem que fazer escolhas. E muitas vezes a escolha pode ser difícil. A gente tem que dizer assim, vou terminar essa amizade por Deus. Essa amizade está me prejudicando. Essa amizade está me roubando do tempo que eu preciso. Né? Uma vez tive uma pessoa que, pelo amor de Deus, ela mandava mensagem 200 mil vezes por dia. Aí a pessoa me perguntou, eu mandava só, eu acho que eu não mandava uma resposta por dia, só uma figura assim. Ok. Aí a pessoa, padre, eu falo muito, fala. Eu não tenho tempo para ler tudo isso, minha filha. Me desculpe, faz um resumo. Né? Não tem tempo para ficar lendo tudo isso. Eu vou passar assim 4 horas do meu dia lendo a tua mensagem. Não dá. Então, faça um resumo aí, mande uma vez por dia um resumão e eu rezo por você. Agora, não preciso ficar mandando mensagem. Você já viu o que eu já vi, eu já li. Eu já rezei. Não precisa mandar dizendo que eu vou rezar. Então, meus queridos, muitas vezes a gente experimenta esse tipo de situação. Então, esse equilíbrio entre o sensível e o espiritual nem sempre é perfeito. Mas a maioria das nossas amizades, ela tem essa dupla. Não tá? Tá verdinho agora. Deixa eu ver. Aí ela fala, inclusive, das confissões. Eu vou pular isso, mas é muito importante para as religiosas isso, porque às vezes as religiosas começam a se afeiçoar muito ao confessor. Não é, entendamos, não é porque ele é bonito, não é, nem vê o confessor às vezes na grade. Não é a voz dele que é do Roberto Carlos, também não. Mas é o jeito dele. Porque ele me entende, porque ele me trata melhor que a superiora. Aí começa a ficar muito afetivamente ligada ao confessor. E isso pode ser também uma espécie de excesso. Então, é preciso, digamos, estar atento, porque aí começa a querer conversar demais com o confessor, e aí começa a perder o cerne da confissão. Mais do que confessar-se, ela quer conversar com ele, como se fosse um amigo. E não é o objetivo primeiro da confissão isso. Antes de tudo, convém guardar-se de todo escrúpulo exagerado neste ponto. Nem exagerar para um lado, nem exagerar para o outro. Se o confessor é santo, zeloso e faz a alma progredir, Santa Teresa aconselha a não ocupar o pensamento em se o querem bem ou não o querem.
Porque a freira, ou o irmão, sei lá quem for, só que ela está escrevendo para a freira, então eu tenho que falar para a freira, né? Ah, mas ele me entende, ele fala de um modo tão terno, quando eu vou falar essas coisas com a madre fica chateada comigo, mas ele diz, minha filha, é assim mesmo, né? Poxa, eu sinto como se ele fosse o meu pai, né? E tarará, e começa a ficar muito ligada afetivamente. Não é, de novo, não é só apaixonamento, gente. Mas são afetos excessivos, que causam uma espécie de dependência, que causam uma espécie de relacionamento desordenado. Aí, o dia que o confessor brigar com ela, aí minha vida acabou, porque ele era tão bonzinho, agora ele brigou comigo, eu quero ir embora do convento. É isso que dá relacionamento desordenado. Então, e ela vai falar um pouco, né? Conversas frívolas com o confessor que puxa conversa que não tem nada a ver com confissão, deve ser evitado. E, ao mesmo tempo, conversar com o confessor coisas que não tem nada a ver com a matéria da confissão. Então, o demônio pode colocar o dedo dela aí, o dedo dele aí, né? E aí lembre que Santa Teresa viveu aquele episódio em Beceda, só aquele sacerdote, né? Lembra que isso marcou ela. Se as amizades espirituais sensíveis fazem o amor de Deus crescer, elas são boas. E a tendência da amizade ela é ser dinâmica, ela é ir nos fazendo crescer, nos fazendo melhorar, nos fazendo nos santificar. E a gente tem que avaliar nossas amizades. Parar de vez em quando olhar, peraí, essa amizade aqui, ela me faz crescer? Ela me melhora? Ela me faz dar passos? Poxa, então é boa, está sendo útil. Agora, não, eu estou mais pensando na amizade do que em Jesus Cristo. Eu quero, vai ter um curso lá, eu vou mais para encontrar a fulana do que para ter a formação. Eu vou mais para a vigília, para encontrar o meu grupinho de amigas do que para adorar Jesus. Aí você já percebe que tem excessos, né? E aí ela diz que ela gostaria que houvesse muita dessas amizades no convento. Essas amizades, o quê? Espirituais sensíveis, que fazem crescer. Porém, qual é o problema? Ela funda conventos pequeninos no início, com até 13 monjas. E aí ela sente que se nesse convento começar a ter muitas amizades sensíveis espirituais, isso vai, de certa forma, roubar a unidade de um grupo tão pequeno. Então, ela, digamos, ela percebe a importância desse tema, mas ela pede que evitem esse tipo de amizade preferencial, mesmo que seja espiritual, sensível. E por quê? Porque ela quer um amor perfeito. Ela quer o amor espiritual sem a dimensão sensível. Ela quer que todas as irmãs sejam amigas em Cristo. E aí entra o amor espiritual. O amor espiritual de que Santa Teresa fala, no 6º e 7º capítulos do Caminho de Perfeição, é um amor altamente qualificado. Poucos o têm. Aquele a quem o Senhor tiver dado essa graça deve louvá-lo muito, pois deve ser muita perfeição. Este amor é esclarecido por uma grande luz acerca de Deus e da criatura, e também acerca da diferença existente entre um mundo e outro. Do que é amar o Criador ou a criatura, essa pessoa ama de um modo deveras distinto daquele de quem não chegou a este ponto. Então esse amor nos faz amar num outro patamar, tudo. Essa união de amor com Deus reverbera nos amores humanos. Essa perfeição de união com Jesus reverbera num amor espiritual puro pelos outros, onde a gente distingue bem os planos do céu, da terra, do sobrenatural, do natural, das coisas que conduzem para a eternidade, das coisas que são efêmeras e passam. Mas é raro
E eu não vou aprofundar muito isso, porque, na minha opinião, a gente não está nesse nível ainda. Tá? Então eu vou deixar esses slides para vocês e você depois aprofunda esse tema. Nós estamos tudo ainda, muito provavelmente, nos amores espirituais sensíveis. Ou mais para lá ou mais para cá. Vamos adiante. Agora, falando dessas amizades espirituais que ela teve, queria recordar alguns detalhes. O amor espiritual não é cego, não. O amor espiritual não é aquela, mas o amor espiritual é um amor que tudo aceita, é misericordioso. Não é bem assim. É um amor que tudo aceita assim, né? É um amor que não aceita o pecado, me desculpa. É um amor que não aceita, você está aí no pecado, você está no adultério e tal, tudo bem, Deus é misericórdia. Não, você está no adultério, mude, se converta. Então, é dizer a verdade também, com caridade. Então, esse amor não é cego, nem por demais complacente com os outros. Quem o possui, ela diz, agora ela escreve, caminho de perfeição. Não consegue tratar o amigo com fingimento, porque quando o vê seguir caminho errado ou cometer alguma falta, logo lhe diz, sendo-lhe impossível agir de outro modo. Verdadeira amizade, o que tu está fazendo, cara? Tá doido, é? Tá pecando, é? Tá se afastando de Deus, é? Tá se matando assim, é? Diz a verdade, meu querido. O amor espiritual, ele não tem fingimento. Não pode se descuidar nem deixar passar alguma coisa na vida dos seus amigos. Ele vê até as falhazinhas. E diz, olha, eu acho que você se envaideceu muito aqui. Eu acho que você derrapou aqui. Assim, Santa Teresa repreende, por exemplo, Ana de Jesus, que era, digamos, uma madre perfeita, né? Repreende Graciano, repreende Mariano, todos amigos. A Mariano, ela diz assim, escreve, valha-me Deus, que gênio esse seu, hein? Próprio para exercitar os outros. Deus o guarde com todas as suas faltas. Tome-me, né? Dá-lhe uma lapada no Mariano. Pense no gênio ruim que tu tem, né? Só fazendo os outros ficarem santos. Então, Deus te guarde com todas essas suas faltas aí, né? A Graciano, que foi superior provincial, olha o que ela diz. Estava abatido pela tempestade, que nos meio dos frades carmelitas o negócio foi feio, né? Tinha os frades carmelitas calçados, batiam, davam surra nos descalços, sequestravam, né? Como prendiam São João da Cruz, o negócio era violento lá, né? E o Graciano, abatido nas reuniões, ele saiu, discutiam verbalmente e no tapa mesmo, né? E aí ela escreve para o Graciano, não ande profetizando tantos males em seus pensamentos, por caridade, pois Deus fará tudo bem. Se levando vida tão boa, estás deprimido, que seria se passasse pelo que sofreu Frei João da Cruz? Olha, você está reclamando aí, mas João da Cruz passou por coisa muito pior e não reclama nada. A Ana de Jesus, que ela soube que ela tinha faltado com a discrição na fundação de Granada, ela dá-lhe uma bronca violenta. Ela escreve, por certo fiquei envergonhada, vendo que no fim de tanto tempo deram agora as descalças para reparar nessas baixezas, a propósito do título da provincial que dá a priora. E ainda por cima louvo a vossa reverência, por muito valorosa, Deus conceda às minhas descalças a graça de serem muito humildes e obedientes. Vocês estão olhando para essas coisas tão pequeninas, reclamando dessas coisas tão pequeninas, e ainda acham que você é grande? Que vocês realmente sejam humildes e obedientes. Não existe mais nada de humano neste amor espiritual? Isso seria compreendê-lo de maneira errada, porque entendo que a graça pressupõe a natureza.
Então é claro que é um amor ainda de tipo humano, apesar do predomínio da graça, que ordena esse amor. Na verdade, em sua própria pureza, ele encontra uma delicadeza apurada, uma liberdade de expressão cujo privilégio só ele o possui. Tal amor sabe condoer-se dos sofrimentos alheios, com paixão, por menores que sejam. Por exemplo, sobre a saúde de Frei Graciano, ela fica muito preocupada. E ela escreve à Madre Maria de São José, priora de Sevilha. E agora, aí me trazem tão cativa com seu cuidado de regalar nosso padre, Padre Graciano, segundo ele mesmo me diz, que lhes cobrei ainda mais amor. Então, cuidem dele. Mais do que qualquer outra pessoa, ela ressente os tormentos que São João da Cruz deve suportar. Uma vez eu fiz essa pesquisa, né? Peguei as cartas que ele escreveu durante o cárcere dele. E aí ela vai expressando, escreve para todo mundo para ter notícias dele. Ela escreve assim como uma mãe angustiada, porque ela ama muito São João da Cruz. Seria necessário percorrer toda a correspondência da santa para ver como ela permanece delicadamente humana no seu amor espiritual pelo próximo. A beata Ana de São Bartolomeu, sua companheira inseparável, se prodigalizava em volta do leito onde a Santa Madre agonizava depois de uma noite de vigília. Frei Antônio mandou a tomar algum alimento. Teresa, não sabendo para onde ela tinha ido, procurou-a com os olhos e não teve repouso, enquanto não a viu. Então a Ana de São Bartolomeu estava do lado dela, ela estava agonizando já, Santa Teresa. E aí, na hora que o frei, que estava ali assistindo ela também, mandou ela, saia, vá comer alguma coisa, Santa Teresa ficou angustiada não vendo a amiga do lado dela. Ela queria que a amiga estivesse com ela até o último suspiro.